Resumo do mês de agosto para os transportes do Brasil. Será que só tem notícia ruim? Confere o episódio de hoje, meu amigo. Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Transportar é Preciso, comigo, Adriano Paranaíba, o seu podcast, head do podcast, sei lá, cada hora eu invento um nome aí para colocar no que eu estou fazendo aqui. E na verdade o que eu estou fazendo é só tentando trazer informações do mundo dos transportes no Brasil para você, no Brasil, do mundo, né, algumas questões. E como o episódio aqui está saindo no finzinho do mês de agosto, vamos discutir como é que foi o mês de agosto. Porque, vou ser sincero, eu estava já meio deprimido, né? Só notícia ruim, né? Os nossos três últimos episódios, quer dizer, o mês de agosto todo foi só notícia ruim. Nós falamos de problema do capitalismo de compadrio na aviação civil, no episódio número 70. O 71 veio falando do problema lá do diesel, da Petrobras, que virou uma algazarra. E no episódio 72, nosso último episódio, nós falamos aí do problema da relação do PAC 3, falamos também um pouco aí da questão lá das intervenções nos aeroportos do Rio de Janeiro, os impactos em Guarulhos e esses desdobramentos, né? Esse episódio número 72, vocês fiquem tranquilos que nós vamos revisitar, porque o PAC 3 está só começando e infraestrutura é sempre um assunto bem polêmico nessa discussão dos transportes, né, relacionado ao PAC 3. Mas, tirando essas três notícias, esses três assuntos que a gente já abordou nos nossos episódios, o que nós tivemos de notícia para o Brasil? Vamos começar com notícia boa? É o seguinte, o Brasil, não sei se vocês sabem, nós fazemos importação não é só de navio, não, a gente importa também de avião, né? Um transporte muito importante para importações, né? E aí o que acontece? O Brasil era um dos poucos lugares do mundo que não seguia um padrão internacional e a nossa autoridade aduaneira brasileira, que é a Receita Federal, toda a carga que chegava, ela ficava 5 horas parada. 5 horas não, ela ficava 5 dias. Rapaz, a carga ficava 5 dias parada no aeroporto, lá no desembaraço aduaneiro, que era um problema gigante. O Brasil estava ocupando o último lugar do ranking de facilitação de cargas aéreas. Aí o que aconteceu? A Associação Internacional de Transporte Aéreo, eles já têm um padrão internacional que quase todo mundo usa, que é o Cargo XML. É um sistema de informações, de transmitir informação eletrônica já da carga, facilita a comunicação de toda a cadeia de suprimento, né? Então, companhia aérea, agente de carga, ground holders, órgãos reguladores, agentes alfandegários. Então, é um compartilhamento de informação para ganhar essa velocidade. E isso começou a funcionar em todo o território. Então, o Brasil, a autoridade aduaneira brasileira começou a implementar esse padrão de mensagens lá do Cargo XML da IATA, da Associação Internacional de Transporte Aéreo, e desde o dia 31 de julho começou a usar isso. Então agostão foi o teste e nós, galera, reduzimos o tempo, galera, vocês não acreditam, de 5 dias para 5 horas. Por isso que no começo eu tropiquei o negócio de falar de 5 horas, porque eu tava com essa notícia assim entalada. Agora a carga, gente, vai ficar parada só 5 horas lá na aduana, lá no despacho aduaneiro, né? Por quê? Porque esse sistema, cara, todo mundo usa e é muito bom. E o que vai acontecer? Nós vamos, não é só subir em ranking, ranking não paga as contas, tá? Ranking é um indicador interessante para a gente criar metas e tal. Mas o objetivo maior não é o ranking. O Brasil, na verdade, vai economizar 2 bilhões de reais, 2 bilhões de dólares no processo de importação de carga aérea. Por que economiza? Porque a gente não vai ficar aquele tanto de carga parada tanto tempo, você vai ter um fluxo maior. E isso vai incentivar as empresas a fazer mais rotas de importação. Será, Adriano? Será? Galera, olha a notícia que eu tenho aqui, ó. Notícia do dia 29 de agosto, a Latam Cargo inaugurou a rota cargueiro Miami-Brasília com 2 voos semanais a bordo de um Boeing 767-300F, aquele avião que não tem janelinha, tá? Aumentando a conectividade. Aí vem lá, né? É causa ou consequência, né? Então, assim,
a gente tem que entender que a regulação tem que parar de atrapalhar a vida das pessoas, que o mercado acontece. O governo não tem que ficar enchendo o saco e querer pagar de bom moço, falando assim, eu estou melhorando. Não, você está parando de atrapalhar e o setor produtivo dá conta de entregar. Então, foi só baixar esse tempo de distribuição de carga, né, que a Latam começou a oferecer esse serviço a mais nessa nova rota. Lembrando que essa rota de Miami embarca cargas, né, da Europa e da Ásia. Então, vai melhorar muito a conectividade. E a empresa está aqui, a Latam está prevendo, a Latam Cargo, prevê transportar 2.000 toneladas na nova rota, operando sempre no domingo e nas quintas-feiras. Então, olha só, a Latam começa, outras empresas vão começar a fazer mais transporte e carga, e a gente vai não só economizar os 2 bilhões operacionais, né, de uso de pátio, essas coisas, mas nós vamos aquecer a economia, né? Por quê? Porque o governo ajudou, o governo é quem faz o desenvolvimento econômico acontecer. Não, o governo para de atrapalhar o desenvolvimento econômico acontecer. Então, essa é uma notícia muito boa que a gente tem aí do mês de agosto. Tá vendo, Adriano? Não é só notícia ruim. Transportar é preciso e o pessoal sabe que tem que transportar e vai fazer a sua parte enquanto o governo não atrapalha. A outra notícia muito boa que a gente tem é o seguinte. Começou a operar um veículo autônomo na movimentação de cargas no porto de Aracruz, em específico no Porto Ocel, né, que é lá na operação do Espírito Santo, né, que tem ali uma operação ali da logística do Espírito Santo. O que acontece, gente? O que a gente tem de vantagem nisso? Primeiro, são 2 pontos importantes, né? Em Aracruz, a gente inaugurou no Brasil, recentemente, a primeira ZPE privada. Né? O que é ZPE? Eu acho que a gente vai fazer um episódio só de ZPE, principalmente dessa privada, que é o seguinte, ZPE é uma área, né, de zona de exportação, que é uma área que o governo... Olha, o interessante é isso. Até então era uma escolha do governo de uma área, né, que você colocava produtos ali para serem produzidos e eles dali saíam direto para exportar. Então eles tinham uma série de vantagens de impostos, de pagar uma série de impostos, facilidades aduaneiras, um monte de coisa. Então nós tivemos a implantação de um monte de ZPE no Brasil, todas deram errado, exceto a ZPE do Pecém, lá no Ceará, porque ela foi já criada num lugar que já tinha lá a empresa lá do Polo Siderúrgico do Pecém. E depois o que aconteceu? Uma movimentação muito grande no antigo Ministério da Economia, né? Olha só, a gente ficou falando que as coisas né, vão trazendo efeitos depois, né? Fizeram uma movimentação muito grande pela equipe do Ministério da Economia, e que eu faço um destaque especial para a competentíssima Natália Miranda, que cuida dessa área de ZPE no governo, que conseguiu mexer, eles conseguiram organizar a lei para permitir ZPEs privadas. Porque qual que é o problema da ZPE feita pelo governo? O governo burocrata sabe qual que é o melhor lugar ali que traz atratividade logística, que vai realmente ser interessante para a empresa. A maioria dos ZPEs no Brasil não funciona, tem um monte de ZPE aí, mas nenhuma delas funciona. Por quê? Porque ninguém quer ir para lá. Porque às vezes o cara montou a ZPE numa área perto ali da fazenda dele, né? Perto ali de cidades de interesses de cabo eleitorais dos políticos. Então às vezes acontece, pode até ter acontecido, não sei, né? A gente não pode afirmar, mas acontece. Então a possibilidade de criar uma ZPE privada vai fazer o quê? Que quem realmente tem interesse de fazer essa operação vai pegar, vai fazer, vai mandar bala. Em Aracruz, os caras fizeram essa primeira ZPE privada, né? Foi até engraçado que quando eles me contaram isso, eu falei, não, mas ZPE já tem um monte que não funciona, mas aí os caras, não, mas é a primeira privada. Então mudou a lei mesmo, né? Então mudaram a lei, parabéns. E aí o que aconteceu? Você tem aí começou, olha só interessante, como é privado, os caras podem organizar do jeito lá que eles querem, e aí o porto começou a operar veículos autônomos para movimentar carga. E isso faz com que ganhe uma efetividade do transporte da carga dentro do porto, ganha uma velocidade, diminui o risco de acidentes com pessoas operando carga. Pô, container, imagina o cara lá está operando um container lá, acontece alguma coisa, pode machucar pessoas. Então, a tendência dos portos é que realmente eles
tenha o máximo de veículos autônomos, porque é carga pesada, tem cargas que são produtos perigosos, produtos, sei lá, o que, químico e tal, sei lá. Então, nós temos aí um avanço, né? Nós temos esse primeiro passo, né? 2 passos importantes, a ZPE de Aracruz, privada, e já começaram a testar veículos autônomos dentro do porto de cargas. Então, isso é uma solução inovadora. Você vai ter aí toda uma questão de inteligência artificial, câmeras, aquele negócio que gera também empregos, né? Nós estamos falando que a inteligência artificial e o trabalho da máquina vai substituir o ser humano. Não, vai garantir qualidade para o trabalho das pessoas que trabalham nos portos. Isso é muito importante. E falando de Aracruz, quero fazer aqui um convite mais que especial. Nós teremos aí o 4º Fórum da Liberdade, Atitude e Empreendedorismo em Aracruz, Espírito Santo, que será dia 19 de setembro, a partir das 18 horas. E eu estarei lá como palestrante. Rapaz, por que você acha que eu estou fazendo merchan, cara? Porque nós tá lá, né? Nós teremos lá 4 palestrantes, o Adriano vai falar justamente no painel que eles dividem em painel empreendedorismo, painel liberdade, então esse negócio bacana. Então estarei lá eu como economista falando, né, no painel liberdade, como a liberdade pode ajudar mais ainda o desenvolvimento econômico, coisa que quem acompanha aqui o nosso podcast sabe que eu estou cansado de falar disso. Então quem é do Espírito Santo, coloque na sua agenda para você ir para Aracruz no dia 19, dar um pulinho lá, encontrar a gente, bater uma foto, conversar fiado e ver a palestra. Estarei lá junto com o Ricardo Frizera, sócio-diretor da Apex, a Lara Santana, que é uma atriz e criadora de conteúdo, o Diogo Roberti, cofundador do PicPay, né? Todo mundo conhece o PicPay, show de bola. Então, dia 19 de setembro, lá no auditório do Senai, em Aracruz, beleza? Então, notícias boas aí no nosso mês de agosto. Agora, na virada de agosto para setembro, vai ter uma novela nova. Para não terminar, né? Adriano só tem. Tava bom demais o podcast, né? Só falando coisa boa, Pô, tá desburocratizando, tá melhorando e tal. Pois é, galera. Infelizmente, nós temos aí. Não sei se é infelizmente, se não é, eu não sei. Tá rolando aí uma discussão sobre uma reforma ministerial. Foi anunciado e não anunciado, foi feito como caráter de furo e tal, de discussão, que o presidente Lula vai fazer uma reforma ministerial e nós estamos com aquele ministério nosso, aquele ministério polêmico que a gente vem falando dele aqui no nosso podcast, né, do Ministério de Portos e Aeroportos, né? O França, o Márcio França, ex-governador, deve sair do Ministério de Portos e Aeroportos. A sinalização é de que ele vai assumir um ministério do micro e pequenas empresas. Por que ele não cai de tudo, né? Mesmo fazendo as lambanças que está fazendo? Porque é do partido do vice-presidente, o Alckmin não está muito satisfeito, então vão arrumar um canto para ele. Parece que estão criando um ministério aí de micro e pequenas empresas. Até a gravação desse nosso podcast a gente ainda não tinha notícia confirmada, mas tudo indica que o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos, do Centrão, deve assumir o Ministério de Portos e Aeroportos. Quais são? O que a gente tira dessa notícia? Essa notícia é o seguinte: sinalização de que o governo Lula está precisando conquistar o coração do Arthur Lira, né? Então ele está precisando dar cargo, algo que o Fernando Henrique criou um nome. O cara, quando é filósofo, sociólogo, criou um nome bonito, né? Para governo de coalizão. Na verdade, é venda de cargo. O cara está dando cargo para a galera para votar a favor do governo. Então isso sempre foi, sempre vai ser, né? Nós tivemos em um momento da história que isso não aconteceu, né? Por isso que rolou muita impopularidade entre os políticos aí do antigo do governo Bolsonaro, mas nós tivemos, claro, teve momentos lá que o Bolsonaro teve que ceder uma coisa ou outra, né? Também ninguém é santo em Brasília, e aí nós estamos vendo aí o Ministério de Portos e Aeroportos ir para a mão do Centrão, né? Qual que é o problema de ir para a mão do Centrão? Primeiro que já não estava numa mão muito boa, né? Não tá assim, nós estamos saindo do espeto, caindo na brasa, né, velho? Porque o França lá, aquelas ideias malucas dele, de passagem a R$200, isso aí vai acabar rolando uma cota aí do setor aeroportuário, né? Os caras estão... Eu já tinha cantado essa pedra aqui para vocês a respeito de que essa bondade das empresas aéreas ia rolar uma cotazinha no PAC 3, então escrevam, vai vir. E com a ida do Centrão, aí que a porteira vai abrir
e o Centrão trabalha para atender os seus próprios interesses. Então pode vir alguma coisa boa, pode dar um espaço para algum técnico fazer alguma coisa e tal, mas é muito remoto que possa vir coisas boas de um ministério entregue por caráter político, né? A gente de novo está voltando à velha política, a política de coalizão, de venda de cargos, literalmente entrega de cargos em troca de apoio no Congresso, que o Lula está levando uma surra no Congresso Nacional. Essa é a verdade. Falando em profecias realizadas aqui no nosso podcast, nós fizemos o nosso podcast a respeito do trem-bala. Vocês lembram quando é que foi que a gente falou aqui do trem-bala? Né? Nós falamos aqui da empresa do trem-bala, que era uma empresa que pegou lá a autorização para fazer o trem-bala, e era uma empresa que tinha, a curiosidade era que tinha um capital muito pequeno. Pois é, notícia também desse mês, que essa empresa aí está sendo cotada para pegar uma graninha no Paquetrés para fazer o trem-bala. Gente, não dá para salvar o episódio só com notícia boa, porque o Brasil não deixa. O Brasil me obriga a beber, me obriga a dar notícia ruim aqui para vocês. Então, nós tivemos aqui 2 notícias boas. Vamos desdobrar, né, a notícia do aeroporto, dos aviões, né? Vamos falar que a da Latam é uma notícia boa, que a gente empata o programa, né? 3-3, e aí a gente não tem treta, a gente fica neutro. Neutro nada, né? Que a gente não quer ser neutro nem a pau, né? Então a gente vai dar a notícia, vai comentar o mundo do transporte aqui para vocês, o que está acontecendo no transporte do Brasil. Então, o episódio de hoje fica nesse resumão que a gente faz aqui a respeito do transporte no Brasil, com essas notícias. Então a gente pode estar sempre... Eu já tinha feito isso alguns meses atrás, mas quando a gente não consegue abordar todos os assuntos e aprofundar eles nos nossos podcasts, nos nossos episódios, a gente faz um episódio onde a gente desbrava as notícias que ficaram para trás ao longo do mês e as notícias que estão na biga para sair, né? Porque essa dos ministérios aí tá para sair. Se o Márcio França ficar no ministério, né? Se o Márcio França ficar no Ministério dos Portos, a gente pode fazer uma aposta de que o Alckmin está crescendo dentro do governo Lula, entendeu? E isso pode ser uma boa sinalização para a gente, né? Por quê? Porque aí o Alckmin, segurando o pessoal dele, pode mostrar que existe uma ala dentro do governo que está evitando umas questões ideológicas, essas coisas, tá buscando algo mais de centro, não de centrão, né? No sentido pejorativo que a gente sempre fala quando fala centrão, mas realmente umas ações mais de centro, como por exemplo ele está fazendo lá na pasta que ele é ministro, né? Ele é vice-presidente e ministro lá do Ministério das Empresas, né? De Indústria e Comércio, né? Ministério de Indústria e Comércio, MIDIC, né? Então, muita política interessante está sendo mantida. O Alckmin é um dos poucos ministros que manteve uma série de políticas bem estruturadas do governo anterior para dar continuação. A questão do controle do custo do Brasil, apoio da lei da liberdade econômica com reduções regulatórias, a notícia aí, por exemplo, da aduana aceitar aí o padrão da IATA, é um resultado que vem desse ministério. Então, assim, é um dos poucos ministérios que está sóbrio, vamos dizer assim, né? Não está embriagado no revanchismo, está embriagado em questões, ou é revanchismo ou é questão ideológica, né? Então a gente é um dos poucos ministérios que os eventos, na hora da abertura do evento, não fala bom dia a todos e todas e todes, né? Não tem isso, né? Então, tá mais sóbrio. Então, assim, tá certo que as ideias até então vindas do Ministério de Portos e Aeroportos não estavam lá essas coisas, né? Bom lembrar, retomando aqui, o Márcio França não só criou aquela ideiazinha das passagens de R$200, que a gente já comentou aqui no alguns episódios, a gente já passou por esse assunto, e a outra questão é parar o processo de privatização do Porto de Santos, sinalizando uma quebra no processo de privatizações, porque esse ministério ele era uma pasta lá do Ministério de Infraestrutura que estava privatizando, estava concessionando, estava fazendo muito edital, muito leilão, e esse processo foi interrompido, né, nesses ministérios, que agora é Ministério do Transporte e Ministério dos Portos e Aeroportos. Tá joia? Então, vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos, vamos ver essa briga política. Seria
seria... E eu vou terminar o nosso podcast jogando a granada, jogando a treta no ar. Seria Alckmin o nosso Michel Temer, o nosso malvado favorito? Vamos esperar, né? Quando a gente coloca esperança no Brasil num Alckmin, é porque realmente a coisa tá feia, o negócio tá brabo pro nosso lado. Mas vamos com fé que a gente é brasileiro e brasileiro não desiste nunca, né? É a esperança, né? Mas vamos lá. Obrigado por você ter escutado esse resumo de notícias do mês de agosto do mundo dos transportes no Brasil. E a gente segue para a próxima semana com mais notícias, mais episódios, mais assuntos discutidos aqui no seu podcast, o podcast que trata de tudo sobre transportes no Brasil e nunca te deixa na mão. Aqui comigo, Adriano Paranaíba. Não esqueça de dar o like, não esqueça de curtir. Outra coisa, eu criei uma lista de transmissão de WhatsApp, eu tenho uma lista de transmissão do Telegram, então se inscreva, né? Tem meu WhatsApp lá no Instagram, você manda uma mensagem falando quero entrar na lista de transmissão do WhatsApp, porque tem gente que gosta do WhatsApp, nunca vi. Então tem lá meu WhatsApp dentro lá do Instagram, você me manda a mensagenzinha e eu já te coloco dentro do nossa lista de transmissão do WhatsApp, mas tem a lista de transmissão lá do Telegram, que tem já o link lá pronto no meu Instagram. Esse podcast você pode acompanhar em todos os nossos canais, distribuidores de streaming de podcast, né, no Spotify, no Amazon, na Google, na Apple, favorita para você receber notificação e acompanhe o vídeo, né, apesar que tem muitos que já passam o vídeo também, mas lá no YouTube estamos no portal da nossa produtora Rodabout Productions, que deixa tudo bonitinho, faz as vinhetas, faz o negócio da hora. Agradeço aí muito ao apoio deles, que fazem esse podcast ser o melhor, de longe o melhor podcast de transportes do Brasil. Galera, um forte abraço e não se esqueçam que transportar é preciso e o embarque é imediato. Valeu, moçada! Até mais!